Olá, bem-vindo ao BookBuzz Brasil, o seu canal de audiobooks que transforma conhecimento em ação. Se você está aqui é porque sabe que ler e ouvir livros é uma das formas mais poderosas de expandir sua mente, acelerar seu crescimento e descobrir ferramentas práticas para transformar sua vida. E nos próximos minutos você vai desvendar os principais aprendizados e as insights de Outliers, ou Fora de Série, um livro que destrói o mito do homem que se fez sozinho. Existem 3 descobertas neste livro que vão mudar completamente como você pensa sobre sucesso. Primeira, ter um QI alto não garante absolutamente nada se você não tiver inteligência prática. Segunda, o sucesso tem uma data de validade e depende de oportunidades invisíveis que a maioria ignora. E terceira, sua herança cultural pode ser uma sentença de morte ou sua maior vantagem competitiva, chegando ao ponto de derrubar aviões. Nos próximos minutos você vai entender exatamente por que o talento é supervalorizado e o que realmente constrói os gigantes. Mas antes de mergulhar em como aplicar isso, você precisa entender por que a história que nos contam sobre sucesso é uma mentira. Imagine que você está olhando para uma floresta. Você vê o carvalho mais alto e pensa: nossa, que semente incrível! Mas você ignora que nenhuma outra árvore bloqueou o sol dele, que o solo era profundo e que nenhum lenhador o cortou. Malcolm Gladwell prova que ninguém chega ao topo sozinho. O sucesso não é apenas sobre quem você é, mas sobre de onde você vem e quando você nasceu. E tudo começa com uma revelação chocante que saiu dos ringues de hóquei no gelo e vai explodir sua mente agora. Vamos começar com o primeiro grande insight, a vantagem oculta da oportunidade. Dê uma olhada na lista dos melhores jogadores de hóquei do mundo. Gladwell notou um padrão assustador que ninguém via. A maioria esmagadora dos craques nasceu em janeiro, fevereiro ou março. Coincidência? Astrologia? Não. A data de corte para as ligas infantis é 1º de janeiro. Um garoto que faz 10 anos em 2 de janeiro é fisicamente muito maior e mais coordenado que um garoto que faz 10 anos em dezembro. Os treinadores olham para o garoto de janeiro, acham que ele é talentoso, mas ele é apenas mais velho. Ele ganha o melhor treino, joga mais vezes e entra num ciclo de vantagem cumulativa. O talento inicial era quase igual, mas a oportunidade foi desigual. Isso é o efeito Mateus. Quem tem, receberá mais. Agora segura essa informação porque isso nos leva diretamente à regra que define quem vira mestre e quem fica na média. Você já deve ter ouvido falar, mas agora vai entender a fundo. A regra das 10.000 horas. Gladwell analisou os Beatles e Bill Gates. Os Beatles não nasceram gênios prontos. Antes da fama, eles foram para Hamburgo, na Alemanha, tocar em clubes de striptease. Mas o detalhe é que eles eram obrigados a tocar 8 horas por noite, 7 dias por semana. Quando explodiram nos Estados Unidos, eles já tinham tocado ao vivo mais de 1.200 vezes. A maioria das bandas não toca isso na vida inteira. Eles acumularam a prática necessária para a excelência. E Bill Gates? Ele não era apenas um gênio da computação. Ele teve a sorte insana de estudar na única escola de ensino médio da América que tinha um terminal de computador com tempo compartilhado em 1968. Ele passava noites e madrugadas programando. Quando largou Harvard, ele já tinha passados das 10.000 horas de prática. O insight aqui é brutal. O sucesso exige uma quantidade massiva de prática que você só consegue se tiver a oportunidade extraordinária para isso. Talento sem as 10.000 horas é apenas potencial desperdiçado, mas você deve estar pensando: ok, preciso de prática e oportunidade, mas e a inteligência? É aqui que entra o segundo insight explosivo, e ele é contra-intuitivo. Ter um QI de gênio pode ser uma armadilha. Gladwell nos apresenta Chris Langan, um homem com QI de 195, 30 pontos acima de Einstein. Langan aprendeu a ler sozinho aos 3 anos e debatia filosofia avançada na adolescência. Ele deveria ser o dono do mundo, certo? Errado. Hoje ele vive em uma fazenda isolada e suas teorias nunca foram publicadas. Por quê? Porque ele não tinha inteligência prática. Quando a mãe dele perdeu o prazo de uma bolsa na faculdade, ele não soube negociar e largou os estudos. Compare isso com Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica. Oppenheimer tentou envenenar seu tutor na faculdade por raiva. Ele foi expulso? Preso? Não. Ele sabia falar, convencer, encantar. Ele foi mandado ao psiquiatra e continuou sua carreira. A diferença?
Oppenheimer foi criado por pais ricos que praticavam o cultivo orquestrado, ensinando o filho a questionar autoridades e navegar no mundo. Langan foi criado na pobreza, aprendendo a desconfiar e temer a autoridade. O insight transformador é, a partir de um certo ponto, mais QI não faz diferença. O que decide o jogo é a sua capacidade de ler situações sociais e conseguir o que quer dos outros. Se você não tem isso, seu gênio morre na gaveta. Agora prepare-se porque o terceiro insight é o mais dramático de todos e envolve vida ou morte. Gladwell analisa por que os aviões da Korean Air caíam tanto nos anos 90. Muito mais que a média mundial. Não era falha mecânica, não era falta de habilidade de pilotagem, era o legado cultural. Na Coreia, a hierarquia é sagrada. O respeito aos mais velhos e superiores é absoluto. Imagine uma cabine de avião. O piloto está cansado e comete um erro. O copiloto percebe, mas a cultura o impede de corrigir o superior diretamente. Em vez de dizer, comandante, vamos bater, ele usa uma linguagem mitigada, suave, sugerindo que talvez o radar mostre algo. O comandante exausto não entende a dica sutil, e o avião bate na montanha. Quando ouviram as caixas pretas, o silêncio dos copilotos era ensurdecedor. A solução da Korean Air não foi demitir todos, mas mudar a língua. Eles tornaram o inglês a língua oficial da cabine. Ao falar inglês, os pilotos se libertaram do peso esmagador da hierarquia cultural coreana e podiam falar de igual para igual. O legado cultural de onde você vem molda como você age sob pressão, e se você não entender isso, pode estar sabotando seu próprio sucesso sem perceber. E tem mais uma conexão fascinante sobre cultura. Por que os asiáticos são tão bons em matemática? Não é gene, é o arroz. Cultivar arroz é a forma de agricultura mais trabalhosa do mundo. Exige precisão, esforço constante e complexidade, plantando o ano todo, acordando antes do sol nascer 360 dias por ano. Essa cultura de trabalho duro e persistência se traduz exatamente na atitude necessária para resolver problemas matemáticos difíceis. Enquanto uma criança ocidental desiste de um problema difícil em 2 minutos, a criança de uma cultura de arroz persiste por 20. Matemática não é talento, é atitude herdada de séculos de trabalho duro. Vamos recapitular as descobertas transformadoras. Você viu que o sucesso começa com oportunidades ocultas e vantagens cumulativas, como nascer no mês certo ou ter acesso a computadores cedo. Depois entendeu que inteligência analítica sem inteligência prática e social não leva a lugar nenhum, como no caso triste do gênio Chris Langan. E finalmente descobriu que sua herança cultural dita comportamentos profundos, podendo te dar a persistência de um plantador de arroz ou te calar numa situação de perigo se você não estiver atento. No começo eu prometi que você ia descobrir por que o self-made man é um mito, e agora você tem a prova. Ninguém vence sozinho. O sucesso é uma trança complexa de esforço individual, oportunidades extraordinárias e heranças culturais. Com esses 3 insights, você agora pode parar de se culpar por não ser um gênio nato e começar a procurar agressivamente pelas suas próprias oportunidades de 10.000 horas. Você pode começar a treinar sua inteligência prática para negociar melhor com o mundo, e pode examinar seu próprio passado cultural para manter o que é bom e descartar o que te limita. E isso é só a superfície. Gladwell também revela no livro a história fascinante de como advogados judeus que eram discriminados acabaram dominando o mundo das fusões e aquisições simplesmente porque foram forçados a fazer o trabalho que ninguém queria, até que esse trabalho se tornou o mais valioso do mundo. É um exemplo brutal de como a adversidade pode virar sua maior vantagem se você estiver preparado quando a maré virar. Qual desses insights mais impactou você? Foi a regra das 10.000 horas ou a questão da herança cultural? Deixa nos comentários. Se este resumo agregou valor, deixa seu like e se inscreve no BookBuzz Brasil para mais audiobooks transformadores. O conhecimento só é poder quando aplicado. Até o próximo livro.